Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um conteúdo sobre direito de família. A professora Thaís Borges traz um curso sobre a mediação familiar nos dias atuais. Durante as 5 aulas, ela vai tratar das estratégias de negociação, as técnicas e o procedimento de mediação, além de falar também da moderna teoria do conflito. A aula 1 começa agora. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Saber Direito. Meu nome é Thaís Borges, eu sou advogada, atuo na área de família e de regularização de imóveis, sou também mediadora judicial e extrajudicial e estou aqui hoje para convidar você a estar comigo durante 5 aulas, onde eu vou falar sobre mediação familiar. Dentro deste conteúdo que foi elaborado aqui especialmente para você, o meu intuito é estimular você, aluno do direito, operador do direito, seja qual função você exerça, como advogado, promotor de justiça, juiz, incentivá-lo a levar, a autocomposição, a mediação, especialmente no âmbito do direito de família, como o meio mais adequado para a resolução dos conflitos. Para tanto, eu fiz aqui uma divisão onde vou trazer inicialmente, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a moderna teoria do conflito. Na segunda aula, nós já vamos começar ali o tópico da mediação familiar, então vamos falar um pouquinho sobre o histórico da função família, um pouquinho sobre a legislação, a parte histórica e vou falar também do início, onde é que surgiu essa proposta da mediação dentro do âmbito do direito de família como resolução, como meio de resolução dos conflitos familiares. No terceiro módulo, eu vou trazer já o procedimento da mediação, vamos falar ali do marco legal, da evolução também da mediação dentro da legislação aqui brasileira. Na terceira aula, já vamos trabalhar diretamente o procedimento, as etapas da mediação, as técnicas. Depois, no quarto, vamos reforçar essas técnicas e no quinto, você vai conhecer comigo aqui as estratégias de negociação que são utilizadas dentro do procedimento da mediação. Então, vamos lá e já vamos começar então falando agora sobre o conflito. Olha só, o conflito, ele é a matéria-prima que nós, enquanto advogados, mediadores, atuamos todos os dias no decorrer do nosso atendimento ao cliente, na vida diária, nos nossos relacionamentos ali, lidamos com essas situações conflituosas e somos então convidados a dirimir esses conflitos através de um processo. Aqui, dentro dessa proposta da mediação, o meu convite é para que você tenha agora um olhar diferente para esse conflito, para que você enxergue o conflito por uma abordagem de uma teoria moderna, onde ele traz ali uma ressignificação do conflito. Ao invés de olharmos só por uma lente de conflito pode ser negativo, ele pode ser também objeto de uma transformação social. E para tanto, nós precisamos utilizar de meios mais adequados a depender de cada conflito que nós estamos ali gerindo, através dos métodos autocompositivos, a negociação, a mediação, a conciliação. Para falarmos um pouquinho sobre iniciarmos o nosso estudo da moderna teoria do conflito, eu quero trazer para vocês aqui essas lentes diferentes que nós podemos olhar para o conflito. E dentro dessas lentes, aproveitando então essa matéria, e que nós, operadores do direito, não costumamos ter muita oportunidade dentro da faculdade, isso é algo ainda bem moderno, Olhar para o conflito com essas lentes diferentes nos sugere aqui que o conflito tem 3 dimensões.
Christopher Moore, autor do Processo da Mediação, quando ele traz lá no início da obra dele, um clássico para quem estuda mediação, ele vai falar sobre a moderna teoria do conflito e ele traz um círculo para que a gente possa, então, observar o conflito sobre várias óticas, sobre várias classificações. Então, inicialmente, ele vai dizer sobre essa natureza do conflito. E o conflito teria, então, de acordo com essa teoria, 3 dimensões. A primeira, nós estamos ali, ao nos vermos, nos depararmos com o conflito, ele aparentemente nos traz uma sensação negativa, o que gera um sentimento, geralmente um constrangimento, uma raiva, uma ira, o que, com consequência, transforma num comportamento. A depender da maneira que você enxerga o conflito, como você está acostumado ou não a lidar com ele, você vai ter geralmente uma reação. Outro ponto que eu devo enfatizar aqui é que, embora, né, o conflito seja realmente inicialmente negativo, ninguém quer estar geralmente envolvido, ninguém sã consciência quer estar envolvido no conflito, ele é inevitável. Porque somos seres sociais, que temos que nos relacionar todos os dias, que temos que estar diante de situações onde nem sempre as opiniões são convergentes. Então, é importante, e é esse o convite que nós trazemos, né, dentro dessa proposta da mediação, de dirimir de uma maneira dialogal, de uma maneira onde as pessoas tenham a oportunidade de discutir as questões que estão sendo debatidas, no lugar de sempre estar judicializando, né? No primeiro comportamento negativo em que você se vê numa situação onde você não concorda, você não tem que ir diretamente ou levar o seu cliente diretamente ao Poder Judiciário, mas promover meios, né, através dessa mediação e da conciliação para trabalhar esse conflito. Bom, ainda nessa questão dessa análise do conflito por essa dinâmica aqui diferente, moderna, nós vamos perceber que nós temos alguns tipos de conflito. É exatamente isso que Christopher Moore traz no círculo do conflito. E ele vai dizer que nós temos, então, um tipo de conflito que é muito comum, que são os conflitos de relação. Quem aqui nunca passou por algum tipo de conflito em alguma relação, seja relação familiar, seja em uma relação do trabalho, ou uma relação, questões, de repente, até com amigos. Então, nós temos isso no dia a dia, no comércio, no trânsito, né? Ali, nós estamos o tempo todo nos relacionando com as pessoas, seja de uma maneira direta, com mais intimidade, ou seja de uma forma indireta ali, porque estamos sempre dentro do mesmo ambiente. Como eu disse, somos seres sociais, estamos todos os dias ali expostos a situações que podem dar ensejo ao conflito. Nessa categoria dos conflitos de relação, e é muito importante você entender o que parece ser simples, mas que vai te ajudar muito no diagnóstico desse conflito lá dentro do procedimento da mediação, nós temos então que esses conflitos são causados por emoções negativas, por condutas negativas repetitivas, muitas vezes. Aqui nós não vamos esgotar, né? Vamos trazer algumas opções. E vamos também ter questões de percepções falsas que estimulam as discussões. Bom, num segundo momento aqui, já nessa segunda categoria, dando continuidade às classificações dos tipos de conflito, nós temos uma outra classificação dentro desse círculo que também é bastante comum no nosso dia a dia, que tratam-se dos conflitos de informação. Eu costumo visualizar bem os conflitos de informação quando eu me lembro de questões do direito do consumidor. Quantas vezes você já não deve, às vezes, pode ter passado ou ouvido uma história, ou visto no noticiário, na rádio,
alguma questão que envolve uma compra de um produto, que teve uma informação que não era muito adequada, e isso acaba trazendo algum desconforto para esse consumidor. Ou mesmo em situações corriqueiras, onde as informações parecem não estar muito adequadas, e aí quem está falando acha que está conseguindo comunicar aquilo que quer dizer e quem está ouvindo acha que está entendendo aquilo, mas na verdade está entendendo outra coisa. Conflitos de informação ocorrem corriqueiramente. E para resolvê-los, para dirimi-los, muitas vezes nós chegamos a judicializar, sendo que poderiam de repente ser organizados de uma maneira que essa troca dessa informação seja equilibrada, seja esclarecida, às vezes com um pedido de retratação, às vezes com uma oportunidade de sentar e apenas compreender o que está sendo feito. De certa forma, nós estamos todos os dias também expostos a esses tipos de conflito. Para falar mais sobre esses conflitos de informação, o Christopher Moore, no seu círculo ali do conflito, ele traz ali alguns tópicos que classificam, que explicam esses tipos de conflito. Então, ele traz que os conflitos de informação são gerados quando falta às pessoas a informação necessária para tomarem decisões corretas, essa é uma das possibilidades. Podem estar mal informadas, como eu disse aqui inicialmente, né? Que seria essa questão de, às vezes, você não ter as informações adequadas para fazer algo, ou para utilizar um equipamento, ou para se direcionar em algum lugar, quando interpretam a informação de modo distinto. Como eu disse, vou voltar a repetir, essas classificações, embora aparentam ser bem tranquilas e simples, elas têm sim um fator que pode dar ali, na hora de você tentar dirimir esse conflito por meio de uma autocomposição, um fator bem relevante. E isso você vai conferir comigo nas próximas aulas também. Vamos lá. Vamos falar agora do terceiro tipo de conflito de acordo com esse círculo que eu estou trazendo para você. Nós temos, então, os conflitos de interesse. Olha só, o que seriam esses conflitos de interesse? Que linguagem é essa? Interesse seria o quê? Todo mundo tem interesse em alguma coisa? O que seria essa classificação? Dentro dessa moderna teoria do conflito, há uma classificação também dos interesses. Esses interesses, ele pode ser substanciais, substanciais, ou seja, você tem, por exemplo, algo a receber do outro, fez uma venda e, naturalmente, você tem em contrapartida um valor monetário a receber. Então, o seu interesse seria o interesse de receber. O outro, quando adquire algum produto ou algo que ele acabou de comercializar ali, ele tem interesse de receber. Nós temos também a questão da obrigação de fazer, comumente vista ali nas nossas atuações, quando você pede uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar, seriam conflitos de interesse. Você tem ali, então, um interesse de que algo seja feito em contrapartida daquilo que você está, de repente, pagando, ou um serviço que você espera que o outro faça. O outro tipo de conflitos de interesse seriam os conflitos psicológicos. Esses conflitos, eles vão falar da questão da confiança, quando você, por exemplo, contrata alguém para fazer um determinado serviço, seja como um empresário, seja como alguém que está ali atuando em algum tipo de atividade, nós temos ali uma questão do anseio pela confiança. Se deposita uma confiança em determinada pessoa para exercer algum tipo de função e você espera que o outro, então, em contrapartida, atenda a essa sua expectativa. Temos também o desejo de participação. As pessoas muitas vezes querem participar de alguns grupos, elas têm esse anseio de participar de determinados grupos. Esse é um interesse social, nós precisamos nos sentir pertencentes a algumas classes e quando nos sentimos excluídos,
Geralmente isso se dá com um conflito de interesses. O outro não tem interesse que você participe, o outro quer participar. Então, esse também seria uma categoria dentro desses conflitos psicológicos. O desejo de ser atendido. Quem aqui não tem interesse, né, de ser atendido, de ser bem atendido, de chegar em algum lugar e de receber, né, um atendimento adequado? Quantos conflitos são gerados em empresas, no nosso dia a dia, no atendimento por telefone, num atendimento pessoal, por uma falha no atendimento, por uma simples falha no atendimento. Então, essa é uma categoria também dentro dos conflitos de interesse. Procedimental, como resolver? Como nós vamos, então, resolver alguma questão também pode ser determinado como um conflito de interesse. De repente, você está ali numa situação onde você tem que ter uma tomada de decisão sobre um determinado procedimento e a outra pessoa diverge de você sobre como proceder aquilo. Estamos falando aqui sobre os conflitos, então, nessa categoria dos conflitos de interesse a partir do procedimental, que também seria uma outra discussão ali comum, que é a melhor maneira de se fazer algo. Quantas vezes a gente também não se depara com isso? Discussões do nosso dia a dia. Qual a melhor maneira de se resolver isso ou aquilo? E aí a gente fica, então, dentro de um impasse. Seguindo aqui o círculo do conflito, nós vamos agora passar para a análise dos conflitos que são chamados de conflitos estruturais. Bom, os conflitos estruturais são os conflitos em que nós nos deparamos com situações mais engessadas, porque eles são amparados por normas, por regimentos. Geralmente, nós temos situações em que, por estarem amparadas por normas, regimentos, parâmetros, pessoas não concordando com aquele regime, com aquela norma, com aquilo que foi estabelecido, entra em conflito. Esse é um conflito muito comum dentro do Poder Judiciário, que são as discussões que a gente vê em torno das leis, da própria Constituição. São conflitos que as pessoas, na maioria das vezes, quando há uma discussão acerca daquela lei, daquela norma, e se chega à conclusão de que ela é adequada, as pessoas não têm como negociar, mas atender. Vivenciamos isso há pouco tempo com a pandemia. Quantas questões, quantas pessoas se sentiram insatisfeitas por terem que obedecer a algumas regras e algumas normas para tentar conter o avanço da pandemia. Vamos nos lembrar aqui dos regimes dentro dos condomínios. Muitas situações tiveram que ser reordenadas. Academias foram fechadas, área de lazer, os parquinhos. São situações que muitas vezes têm que ser tomadas de uma forma mais urgente para visar valores que são maiores, a questão da saúde, questão da segurança. Eu estou dando um exemplo aqui com esse cenário que nós vivenciamos, mas nós vimos isso todos os dias. As empresas têm as suas regras, o trânsito tem a sua regra, então todas as vezes que alguém tenta burlar esse tipo de situação, de normas, de questões que são regidas por leis, nós estamos nos deparando com conflitos estruturais. Dando continuidade, então, às categorias aqui do círculo do conflito, temos aqui também os conflitos de valores, que também são considerados mais engessados, mais rígidos, porque nós lidamos, então, como o próprio nome diz, com questões que estão falando aqui, nós estamos falando diretamente sobre questões de crenças, da maneira como você enxerga determinadas situações, pela forma como foi educado, como foi criado, por parâmetros culturais. Esses conflitos de valores, nós nos deparamos aqui no nosso dia a dia, quando nós temos discussões acerca de questões religiosas,
questões políticas, sobre situações em que nós vivenciamos ali no nosso dia a dia, onde a minha maneira de ver, de ter sido educada, de repente por ter residido num outro país, com uma outra cultura, com uma outra maneira de ver uma determinada situação, choca diretamente com os valores da outra pessoa, né? Com o valor daquele que está ali comigo no impasse sobre determinada situação. A gente vê isso muito ali no nosso dia a dia também, quando nós nos deparamos com situações, por exemplo, onde cada um, dentro do direito de família, acredita que existe um modo mais adequado de educar os filhos. Os casais podem passar muito com esse choque de valores, porque advém ali do caráter que é formado de acordo com esses princípios. Então, os conflitos de valores e os conflitos estruturais, Christopher Moore, no seu clássico livro lá, O Processo de Mediação, ele vem dizer que são exatamente os conflitos genuínos. São os conflitos que realmente são mais difíceis de você conseguir, às vezes, gerir, mas que, claro, não são impossíveis. Tudo há um equilíbrio, uma forma de você encontrar pontos convergentes. Ocorre que, dada a natureza dessa rigidez dentro dos conflitos estruturais e valores, ele diz então que eles são genuínos, que eles são mais densos e mais complexos. De modo que os outros tipos de conflito, os conflitos de informação, conflitos de relação e os conflitos de interesses que eu trouxe para vocês, seriam os conflitos que, na verdade, a partir de um determinado momento em que as pessoas pudessem parar e tentar gerir, eles seriam conflitos que seriam tranquilos de se resolver. Mas é claro, sem desmerecer as situações que todo mundo, né, vive no seu dia a dia, seriam conflitos mais fáceis de serem resolvidos, mas que, infelizmente, ou por uma questão cultural, nós estamos sempre judicializando, nós estamos sempre levando para um terceiro para resolver essa situação. Por uma questão cultural até, né? Eu até gosto de dizer assim, nós estamos diante de um conflito dentro de um condomínio, a primeira pessoa que é chamada é o síndico. Estamos no conflito escolar, a primeira pessoa a ser chamada é o diretor. Estamos dentro de um conflito, dentro de uma empresa, vamos chamar o gerente. A gente tem sempre essa necessidade de chamar um terceiro para dar um direcionamento nas situações, nas controvérsias que estamos vivenciando. Mas isso é uma questão cultural, isso é uma questão cultural. Nós não fomos educados e cada vez mais eu penso que deveríamos ser educados desde a tenra idade a administrarmos os conflitos. Hoje, felizmente, eu vejo um avanço, né? Nós temos nas faculdades, nas universidades, a matéria da mediação, da conciliação, como matéria obrigatória para que os advogados, para que as pessoas que vão atuar no âmbito do direito, onde eu disse, né, o conflito é a nossa matéria-prima ali do dia a dia, não tenha que levar tudo para o Poder Judiciário, que esses alunos do direito passem a olhar para o conflito de uma maneira diferente, trazer para o seu dia a dia outras opções de resolvê-los. Bom, dando continuidade aqui ao estudo por meio dessa moderna teoria do conflito, agora eu vou falar sobre a história do conflito. É comum, né, no nosso dia a dia, enquanto eu falo enquanto advogada, parar para escutar o meu cliente, trazer os fatos, aquilo que aconteceu dentro de determinada situação que gerou aquela controvérsia que ela está me apresentando e está me levando ali para poder tentar resolvê-la, geralmente pelos meios judiciais. Quando a gente está tratando sobre essa proposta pela via da autocomposição, nós vamos estar utilizando outras estratégias.
De toda forma, sendo pelo meio judicial ou pelo meio autocompositivo, a história do conflito ela tem um grande peso. Não é em vão que nós vimos ali nas petições, né, nós estamos acostumados a levar como início os fatos. E os fatos são muito importantes, porque a depender do contexto dessa situação, das pessoas que estão envolvidas, nós vamos dar um direcionamento para o caso. Aqui, por meio do procedimento da mediação, nós temos então a história do conflito sob um aspecto aqui sociológico. Nós não vamos estar lidando diretamente ali com as questões processuais, vendo ali quais são as estratégias mais adequadas, mais importantes para utilizarmos dentro do processo. Mas olharmos esse contexto, tentarmos entender o que de fato está por trás daquele conflito, especialmente quando se trata de relações de família. Muitas vezes nós temos ali um conflito aparente, mas por trás daquela aparência existe o cerne daquela questão. Por isso a importância de nos atentarmos à história do conflito, a importância de termos uma boa escuta, gastarmos tempo para ouvirmos ali as pessoas que estão trazendo então aquela situação, nos atentarmos para todos esses detalhes que vão ser fundamentais para a resolução desse conflito por meio de uma mediação de família. As pessoas têm sede de serem ouvidas, as pessoas precisam desse momento também para poder levar o que de fato elas têm interesse, o que elas realmente precisam. E essa é uma qualidade de quem tem interesse de atuar com a mediação familiar. É uma qualidade muito importante do mediador, estar aberto à escuta. Bom, falando ainda sobre a história do conflito, eu vou trazer aqui um pequeno trecho do que o Christopher Moore traz no seu livro, que muitas vezes nós tentamos compreender um conflito isolando de suas raízes históricas. E como resultado, nós ficamos perplexos com a teimosia dos envolvidos, porque na verdade nós não compreendemos ainda por que as pessoas geralmente, para quem está de fora, né, tem aquele velho ditado, né, quem está de fora é mais fácil. Quando a gente está vendo uma situação por fora, a gente sempre acha mais fácil, porque a gente não está na pele do outro, né? A gente não está compreendendo de que forma aquilo que está acontecendo diverge dos seus valores, diverge de uma situação que ela está ali, que ela espera, de uma expectativa. E aí ele diz o seguinte, que a história das pessoas que participam de um conflito, dos sistemas em que o conflito está ocorrendo e das próprias questões envolvidas, constitui uma poderosa influência no curso de um conflito. A história das pessoas afeta seus valores, seu estilo de comunicação e suas reações emocionais. Bom, a partir desse estudo da história do conflito, quando nós paramos então para ouvir e tentar obter as informações necessárias para darmos os próximos passos enquanto gestores desse conflito, a doutrina traz para a gente, ela faz uma analogia aqui com um cogumelo do conflito. O que seria isso? Que na parte superior nós temos então as causas, os tipos de conflito. No meio nós teríamos essa comunicação. Quantas vezes a gente vê que pelo ruído da comunicação as pessoas não conseguem então chegar a um consenso. E na parte da base desse cogumelo, nós teríamos então as emoções e as necessidades, que por vezes não foram atendidas e que, portanto, trazem então, dão origem, às controvérsias. Falando agora sobre a comunicação, nós somos comunicadores muito imperfeitos. Nós não fomos
ninguém aqui, acredito eu, porque vou levar pela minha história, mas por um senso comum, não fomos treinados ali, né, desde pequenos, a termos uma comunicação fluida. E a comunicação, ela passa não só pelo que a gente fala, né? Os especialistas falam, especialistas da área de comunicação, os estudiosos, eles dizem que, na verdade, esse percentual da nossa fala, da comunicação verbal, ele é bem inferior à nossa comunicação não verbal, ou seja, a forma como eu olho, a forma como eu me visto, a forma como eu, né, lido ali com os meus gestos, costumam falar muito mais do que aquilo que eu digo. De forma que a comunicação, ela é a via régia desse conflito. Aliás, dos conflitos, né? Por quê? Porque se a comunicação não está fluida, se existe um ruído, se aquilo que a pessoa está falando, o tom que ela está utilizando, as palavras que ela está falando atingem o outro, a falha dessa comunicação pode dar ensejo, pode crescer o conflito, pode aumentar esse conflito. Então, aquelas situações e aquelas frases, fulano faz tempestade em copo d'água, porque muitas vezes o que está por trás daquilo não é apenas aquela situação em si, mas por não ter uma comunicação, uma clareza, por às vezes ser pessoas que não conseguem expressar os seus sentimentos por meio de uma fala, de uma comunicação mais fluida, mais clara, isso pode agravar a situação e tornar o conflito ainda mais agravado, né? Pode gerar um conflito que, de repente, poderia ter encerrado ali e ele ter, de repente, outras faces em decorrência de uma má gestão nessa comunicação. Portanto, do meu interesse aqui como professora de mediação de família é estimular você, aluno, a buscar, a ser um comunicador que consiga lidar com essas habilidades da comunicação. Aprofunde o seu conhecimento acerca da comunicação. Nós, operadores do direito, especialmente advogados, fazemos muito uso dessa comunicação, seja pela fala, seja pela escrita. A proposta hoje nas nossas peças, nas nossas petições, mesmo que a minha proposta aqui é tentarmos resolver pela mediação, mas já fica o meu recado aqui também para você, que muitas vezes não consegue resolver ali numa negociação assistida, buscar também ter clareza nas suas peças e também com uma linguagem mais cortês. Está totalmente fora de moda, né? Aquela linguagem pesada, trazer falas dentro de um contexto que agride o outro. Então, essa comunicação é um dos pontos que a gente encontra aqui dentro na origem dos conflitos, para resolver, a gente vai perceber que a comunicação é um ponto-chave. Vamos falar agora das emoções. Lá no começo, quando eu falei sobre aquela lente e que a gente tinha ali as percepções do conflito, eu disse que, a depender de cada situação, desperta em nós um tipo de emoção. E essas emoções, quando não são trabalhadas, né, quando a gente se deixa levar pelas emoções, geralmente a gente também não consegue dirigir o nosso pensamento, as nossas atitudes, para resolver de uma forma mais pacífica as controvérsias. As emoções, elas são o combustível do conflito. Se você consegue gerir as suas emoções, provavelmente você vai conseguir lidar melhor com os conflitos. Esse é um dos motivos pelo qual o mediador que vai ser buscado, a pessoa que vai ser procurada para resolver um conflito por meio dessa negociação assistida,
deve ser uma pessoa imparcial, neutra ao conflito, exatamente para que ela não, estando de alguma maneira envolvida com as pessoas e com aquela situação ali, não seja levada pelas emoções, que ela consiga controlar. Isso quer dizer que nem sempre o mediador, aquele que está ali na função de um gestor de conflito, vai ter as mesmas habilidades quando ele estiver atuando em questões onde ele participa de uma maneira direta. Um bom mediador não quer dizer que ele tenha a capacidade de gerir também os próprios conflitos, exatamente por causa da emoção. Portanto, eu reforço sobre a importância dessa neutralidade. E aqui eu venho também trazer uma informação que eu acho muito útil, porque eu costumo ver alguns advogados, colegas, quererem atuar como advogado e mediador na mesma situação, que, pelo que a gente percebe aqui da técnica do procedimento, não é possível. Você pode até ser um advogado que estimula o consenso, que saiba negociar, aliás, isso é muito bem-vindo, especialmente nesse cenário que nós estamos hoje, nesse contexto, né, de busca pelo desafogar os processos do Poder Judiciário. Mas lembre-se, no papel de mediador, você deve ser um terceiro neutro, que não tem envolvimento direto no conflito, exatamente porque isso vai validar o êxito da sua atuação. Passando aqui para as necessidades. Todo ser humano tem necessidades. Nós temos, inclusive, um estudo só sobre isso, pautado nessas questões das necessidades, mas de uma forma aqui mais simples, eu quero dizer para você que a todo momento temos necessidades fisiológicas, né, necessidades dentro de um contexto que nós estamos vivenciando. Se você está trabalhando, você precisa das ferramentas adequadas para desempenhar o seu trabalho. Então, nos deparamos todos os dias e a todo momento nós estamos aqui buscando atender necessidades. Algumas necessidades, elas são mais essenciais, outras também são mais duradouras, a depender desse contexto. Puxar o gancho aqui para a área em que eu atuo, no campo do direito de família. Uma das necessidades que a gente vê, muitas questões que envolvem ali conflitos, controvérsias dentro do contexto familiar, é uma discussão sobre os alimentos, sobre a pensão alimentícia. O que seria a pensão alimentícia dentro desse contexto aqui do direito de família? Atender a necessidade de um criança, de um menor, que não tem condições de suprir as suas próprias necessidades, de estar bem alimentado, de ter uma residência, uma casa, a necessidade da educação, de saúde. São necessidades que são mais duradouras, né? São necessidades que elas não se findam de uma hora para outra. Então, voltando aqui à questão dos alimentos, o que a gente percebe é que eles têm ali um caráter de urgência, né? Eles não podem ficar esperando muito tempo, né? Porque a urgência é pungente. Eu estou trazendo esse exemplo para você ir contextualizando aqui essa classificação dentro da matéria de família, já fazendo um gancho com aquilo que nós vamos falar lá na frente. Então, essas necessidades, dentro desse contexto familiar, eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque ele é muito claro. A criança precisa do alimento e ela precisa de alguém que resguarde isso. A forma como será atendido, nós vamos ver que não há só um caminho. Por isso, há a possibilidade de negociar essa forma de atender. Mas a necessidade nesse momento aqui, dentro desse contexto, é atender, então, uma questão primária, uma questão básica. Portanto, quando necessidades primárias,
questões que envolvem a sobrevivência do ser humano não são atendidas, geram, com certeza, bastante conflito, bastante inconformismo por não ter atendido aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Geralmente, as necessidades, elas são manifestadas no nosso dia a dia por meio de pedidos, por meio de propostas. E para que elas sejam solucionadas, tem que haver uma contrapartida ali para que elas sejam atendidas. Porque uma vez que nós a classificamos como necessidades, não tem como negociá-las, não tem como abrir mão. É uma questão de urgência, é uma questão de que precisa ser feito, faz parte das questões primárias do ser humano. Dentro das necessidades, nós percebemos que quando se tem ali uma questão que envolve a necessidade, as pessoas, quando elas vão trazer isso à tona por meio de uma linguagem verbal ou de uma linguagem escrita, a gente percebe que no meio ali tem realmente os interesses, que seriam, como eu mencionei um pouquinho atrás, a forma como isso pode ser atendido. E por cima nós temos o posicionamento. Dentro da mediação, a gente costuma dizer que as pessoas, quando elas chegam para relatar aquilo que elas estão vivendo, elas chegam muito posicionadas. As partes ali chegam muito posicionadas, ou seja, elas estão presas a algumas afirmativas, a algumas questões, onde no fundo os interesses estão um pouquinho mais por baixo. Eu já estou fazendo esse gancho com o cogumelo do conflito. Ter esse olhar de que as pessoas chegam posicionadas nos estimulam a buscar de fato a origem dessa necessidade. Será que essa necessidade só pode ser atendida daquela maneira? Quando elas chegam posicionadas, elas demonstram que a necessidade só tem uma forma de ser atendida. De maneira que dentro desse procedimento da mediação, quando o mediador vai fazendo as perguntas para revelar, né, de fato aquilo que está acontecendo, para compreender, ele vai ter os momentos ali em que ele vai perceber o que de fato são esses interesses. E debaixo desses interesses, nós temos de fato essas necessidades. Bom, falando das necessidades aqui, eu quero lembrar você, não sei se você já teve acesso à pirâmide de Maslow, ou você que nunca teve, que busque, pesquise, porque ele traz um estudo sobre a hierarquia das necessidades. É muito interessante esse estudo e ele é muito importante aqui para nós identificarmos as necessidades. Dentro nessa pirâmide, nessa classificação, Maslow vai trazer que na base da pirâmide nós temos as necessidades fisiológicas, de forma que aquilo que está na base é sempre aquilo mais urgente, é aquilo que é prioritário, seria realmente uma hierarquia dessas necessidades. Lembrando que quando falamos de necessidades, nós estamos envolvendo aqui questões da dignidade da pessoa humana, de forma que todas são importantes, mas que existe então essa hierarquia. Falando sobre isso, então, vamos seguir essa base. Seria as necessidades fisiológicas, depois a questão da necessidade de segurança. Todo ser humano requer, né, deseja estar seguro, não sofrer nenhum tipo de violência verbal, nenhum tipo de violência física. Temos também as necessidades sociais, né? Questão da família, de pertencermos a um grupo, de termos amigos, de participarmos de uma comunidade. Temos as necessidades da estima, que é da questão da autoestima, da confiança, que isso também deve ser desenvolvido no ser humano para que ele cresça de uma forma saudável em todos os aspectos. E no topo nós temos então a necessidade de autorrealização, que é a necessidade do crescimento, do autocontrole, da nossa independência, dos nossos desafios. Olha só, olhando aqui para essa
pirâmide de Maslow, nós podemos concluir que à medida em que vamos crescendo, à medida que o ser humano vai ficando mais velho, essas necessidades começam a ser atendidas com os seus próprios recursos. Eles passam, então, a garantir, então, a atender essas necessidades de acordo com o seu trabalho. Por isso que o menor, a criança, dentro do direito de família, a gente fala que a necessidade se presume, porque ela não tem condições de atender isso de uma forma autônoma. Bom, ainda sobre a análise do conflito, vamos perceber que o conflito tem uma estrutura simples, dentro de todo esse contexto que eu falei, aparentemente, ele pode ser simples, mas ele pode ser sim e deve ser bem investigado de acordo com essa análise, né? Mas dentro dessa estrutura percebemos que temos ali pessoas, um processo e o problema. De que maneira que cada um vai optar por resolver esse conflito vai depender daquilo que ela vai ter acesso. Se você é um advogado que promove a autocomposição, que está sempre disposto a levar inicialmente para o caminho da negociação, primeiro do consenso, da construção do acordo, naturalmente você vai dar ali como primeira opção a busca pela mediação, a depender do conflito que chegar para você, claro, obviamente. Dentro desse conceito das pessoas, a gente pode fazer aqui algumas perguntas. Quem está envolvido? Que papel que tem essa pessoa que está envolvida nesse conflito? Quanta influência ela possui? E quem está indiretamente envolvido, mas tem interesse ou pode influenciar no resultado? Ainda sobre o processo, dentro do desenvolvimento do conflito, nós vamos perceber que há perguntas que podem auxiliar a revelar ali as questões que estão por baixo daquele cogumelo que eu falei. Que assunto causou? Que outros problemas se adicionaram? Que grau de polarização existe? Que atividades aumentaram esse conflito? E a comunicação? De que maneira que essas pessoas se comunicam? Será que essa comunicação está fluida? Existem alterações em torno dessa comunicação? E de que maneira poderiam melhorar a comunicação? Dentro ainda dessa questão da estrutura, vamos falar sobre o problema. Perguntas que vão auxiliar a revelar o problema. Quais são os interesses, as necessidades e os valores de cada um? O que preocupa cada um? O que propõe para resolver? Que diferença de valores existem e até que ponto exercem um papel importante? Olha, as perguntas são fundamentais para você fazer o diagnóstico do conflito, a partir dessa análise que eu trouxe. Aqui é uma proposta bem diferente daquela que a gente está acostumada de olhar apenas para as questões legais. Nós estamos falando de questões humanas, nós estamos falando de necessidades. Por isso a importância do mediador saber fazer perguntas. O conflito, ele tem uma dinâmica. E essa dinâmica, os doutrinadores vão falar que se parece com espiral. Como eu disse, às vezes algo pequeno pode se agigantar, a depender dessa má gestão dessa comunicação, a depender das emoções que se afloram durante o conflito. Essa importância de entender essa estrutura pode auxiliá-lo para entender em que grau está esse conflito. Se ele ainda está lá na chaminha pequena ou se ele já se agravou, a depender das situações que aconteceram a partir daquela situação. O conflito, então, demonstra que para toda reação existe uma reação. Para toda ação existe uma reação. E essa reação vai depender, claramente, da forma como estamos acostumados a geri-los. Os conflitos, eles têm respostas. E cada um vai dar uma resposta
para esse conflito, com essa reação, de acordo com a forma em que eu falei ali, que foi treinado, né? De acordo com a sua cultura, com os seus valores, com a sua essência. Portanto, nós podemos ter respostas de dominação, evasivas. Quantas vezes você já fugiu de uma situação para não ter que discuti-la? De concessão, às vezes você concede para não ter que se envolver. E de integração, que seria o ideal, é o que nós buscamos dentro da mediação. São respostas de integração, de ganhos mútuos entre as partes envolvidas. A moderna teoria do conflito vai trazer aqui que o conflito, assim como eu trouxe no início, a função dele, embora muita gente não saiba, e muita gente sempre vê, eu mesma passei muito tempo da minha vida enxergando os conflitos apenas com uma ótica do negativo, passei a percebê-lo também como uma maneira de transformar. O conflito, se bem administrado, ele pode ressignificar relações, ele pode trazer situações de crescimento, ele pode dar às pessoas a oportunidade de esclarecer e de crescer. Agora, eu vou convidá-lo a participar do quiz comigo. De acordo com a moderna teoria do conflito, quais são as 3 dimensões do conflito? Perceptiva, emocional e comportamental? Racional, material e emocional? Comportamental, emocional e mental? Analítico, racional e perceptiva? Nós temos aqui, então, que a letra A, ela traz, então, a resposta para essa questão das 3 dimensões. Você percebe, você sente e, portanto, você tem um comportamento. Agora, vamos juntos aqui para a segunda questão. Quais são os tipos de conflito que compõem o círculo do conflito? Conflito de relação, de informação, de interesses, de trabalho e de valores? Conflito, letra B, conflito empresarial, estrutural, familiar, laboral e de informação? Letra C, conflito de relação, de informação, de interesses, conflitos estruturais e de valores? Conflito de informação, de crenças, de trabalho, de empresas, de interesses? Temos aqui que a resposta é a letra C. Conflito de relação, como eu trouxe para você, conflito de informação, de interesses, conflitos estruturais e de valores. De forma que todos os outros, conflitos de trabalho, questão familiar, estão englobados dentro dessa relação da letra C. Vamos agora para o próximo quiz. De acordo com a pirâmide de Maslow, qual a ordem crescente dos 5 níveis hierárquicos das necessidades humanas? Segurança, sociais, fisiológica, autorrealização e estima. Sociais, estima, segurança, fisiológica e autorrealização. Autorrealização, fisiológica, sociais, segurança e estima. Fisiológica, segurança, sociais, estima e autorrealização. Letra D. A fisiológica, você sempre vai lembrar que está na base, é uma necessidade primária, assim como a segurança. As questões sociais já vêm ali no terceiro ponto. Estima e autorrealização estão no topo da pirâmide. Neste módulo, neste primeiro módulo, tivemos aqui então um estudo da moderna teoria do conflito, das lentes em que nós podemos utilizar para olhar o conflito, uma lente moderna, diferente daquela onde o conflito era sempre visto como algo negativo. E dentro desse estudo passamos então pelo círculo do conflito, passamos então por essa classificação, pela história do conflito,
pelas necessidades, pelos interesses, de forma que a partir de todas essas informações é possível àquele que lida com conflito, seja o advogado, o mediador ou qualquer outro operador do direito, fazer um diagnóstico mais preciso de acordo com essas questões sociais. Agora, eu quero deixar um convite para você estar comigo no próximo módulo, onde nós vamos iniciar o estudo da mediação familiar, a origem histórica, vamos falar sobre como utilizar a mediação familiar dentro dos conflitos familiares. Eu espero você, até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.